falsas doutrinas, doutrinas de demônios, mas as igrejas estão lotadas. Por quê? Existe um poder de persuasão muito grande. Então, se as ovelhas não sabem a verdade, nunca comeu um alimento de verdade, ela vai se contentar com as bolotas dos povos. Vai se contentar com aquilo que lhe é pregado. Irmãos, isso não é algo novo. Não à toa que Paulo admoestou Timóteo, e hoje, no nosso meio, nós vemos isso aos montes. Acho que hoje mais do que nunca, devido à facilidade de acesso que nós temos a essas doutrinas de demônios. Você dá um Google, você vai no YouTube, tem diversas pregações, aquelas que vão me alimentar, mas aquelas que também serão heresias, aquelas que serão doutrinas de demônios. Eu conheço inclusive um, que eu acredito que nem me convém falar o nome, porque pode gerar curiosidade dos irmãos, os irmãos verem e se escandalizarem, né? Uma vez ouvi uma palavra desse pastor, né, como ele se intitula, e eu chorei, irmãos. Eu chorei porque eu falei, meu Deus, se eu sendo falha, miserável, pecadora, me senti terrivelmente abalada com o que ele falou nas Escrituras, imagine o Senhor. Né? Então, por isso, a necessidade de nós pedirmos ao Senhor o dom do discernimento, porque é algo que está muito escasso nos nossos dias. Quando foi falado na sexta, ontem pela manhã e pela noite, nós vemos movimento, mas não vemos transformação. Nós não vemos metanoia. E o que é metanoia, irmãos? Todos nós sabemos. É mudança de quê? De mente. A partir do momento que a minha mente muda, o meu corpo reage, o meu corpo também muda, o que eu faço também muda, porque a minha mente entendeu que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é necessário termos o discernimento para saber o que vem do Senhor e o que não vem. Porque muitas palavras, e esses homens têm esse poder de convencimento, vai adentrar no nosso coração, irmãos. Por quê? Se convence porque é muito parecido com o que é verdadeiro. Se não fosse parecido, nós não seríamos levados facilmente. Mas é parecido. O diabo, ele não vai vir com um chifre e um dente de sabre na mão. Ele vai vir como um homem engravatado, muito culto, estudado, teólogo. Mas nós precisamos entender que se isso está gravado no meu coração, não existe palavra contrária que tirará isso aqui da minha vida. Então é necessário, irmãos, termos o discernimento espiritual, porque o Senhor fala conosco quando é dele e quando não é. Mais à frente, irmãos, nós vemos, a partir do versículo, a gente vai caminhando um pouquinho sobre os versículos, vou dar uma pulada para nós não tomarmos muito tempo. No versículo 7, Paulo diz o seguinte: rejeite as fábulas profanas e tolas. Temos por profanas tudo aquilo que diz respeito à imoralidade sexual, certo? Mas também é profano tudo aquilo que não está na sã doutrina. Tudo que não vem do Senhor, tudo que não vem do Senhor se torna profano. Por isso que a imoralidade sexual também é considerado algo profano. Mas não só. Tudo aquilo que está em desacordo com a palavra do Senhor se torna profano. E quando Paulo fala, olha Timóteo, rejeite, passe longe das fábulas profanas. O que é fábulas, irmãos? É uma história verdadeira ou mentirosa? De mentira. É uma história que não é verdade, não é verídica. É uma mentira que tem uma lição de moral no final, certo? Então, quando Paulo fala, olha, rejeite as fábulas profanas, ele está querendo dizer, está na Bíblia? Não, então rejeite, é fábula. Não passa de história. Não passa de algo que está querendo ensinar uma lição de moral. Porque se a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ou seja, não tem erro. Se não tem erro, ela é plenamente verdadeira. E se ela é plenamente verdadeira, ela não é fábula. Então, se não está aqui, é fábula. Descarte. Descarte porque se torna profano a partir do momento que não está nas Escrituras. Ah, mas irmã Emily, um grande profeta veio e me falou, está na Bíblia? Se não está, é história, é fábula. Só se atente ao que está aqui, porque esta sim é a maior profecia. Deus usa os seus profetas e nós vimos ontem. Nós temos visto o Senhor levantando o profeta e podemos dizer, isso aqui, Senhor, usa-me como profeta. Mas a maior profecia revelada a nós é esta. A maior revelação dos céus a nós, seres humanos, é a palavra. A maior revelação do Pai aos filhos é a palavra. Passou disso, é procedência maligna. Então não dê atenção. A fábula é a história da carochinha, apenas algo bonitinho para te
missão que talvez nem seja do agrado de Cristo, mas se está aqui e você cumprir, você está sendo verdadeiro e fiel. Mais à frente, irmãos, Paulo vem dizendo para exercer a piedade, e eu acho isso muito interessante, porque a piedade nada mais é do que a compaixão, irmãos. E o que é a compaixão? É você ter empatia pelas almas. Porque a partir do momento que eu fui alcançada pelo Senhor e sinto essa presença gostosa que estamos sentindo aqui, nós não podemos ser egoístas e falar só para mim, só eu fui salvo. Não, eu devo ver as almas que estão clamando lá fora, Senhor, a mesma graça que me alcançou está também para ela. Envia-me a mim, como nossos irmãos falaram. Então a pessoa que tem o Senhor e persevera na doutrina é uma pessoa piedosa. Ela tem empatia e tem compaixão pelas almas. E mais à frente, muito interessante isso aqui, irmãos. Paulo ele exorta Timóteo ao seguinte: seja um exemplo para os fiéis na palavra, no proceder, no amor, na fé e na pureza. Nós vemos 5, irmãos, 5 atitudes, vamos dizer assim. Nenhuma aqui está caminhando sozinha. Então não adianta a gente falar, eu tenho fé, mas não exercer nenhuma dessas outras 5 atitudes. Até porque eu só consigo ter fé se eu também exercer as outras atitudes, porque andam juntas. Não é à toa que Tiago fala, a fé sem obras é morta. Então se eu tenho fé, consequentemente, eu não vou conseguir ser uma pessoa parada. Eu vou fazer de tudo para que seja Deus visto em mim. E como será Deus visto em mim? Através da palavra, conhecendo e vivendo. Porque não adianta só conhecer. Satanás conhece todas as escrituras, todos nós sabemos disso. Ele foi usado para tentar o próprio Cristo, o próprio verbo, a própria palavra encarnada. Satanás tentou. Mas como Jesus vencia? Isso é clichê demais, irmãos, nós sabemos. Com a palavra também. Então não adianta somente conhecermos e sermos grandes estudiosos. Precisamos, antes de tudo, viver. Porque a gente conhece pessoas que não têm estudo nenhum, mas vive, e a vida dela se torna a própria palavra aberta para o mundo. Então, se eu estudo, conheço, mas também pratico, eu sou fiel e sou um exemplo na palavra. Como me torno também, irmãos, um exemplo no proceder. E aqui proceder fala sobre atitudes, sobre ações. A minha maneira de falar, a minha maneira de vestir, a minha maneira de andar e até mesmo de pensar deve glorificar o Senhor. Ah, mas ninguém sabe o que se passa no meu pensamento, mas o Senhor sabe. E se o Senhor nos criou para a glória dele, não é para a glória de homem não, irmãos, é para o Senhor mesmo. Então os nossos pensamentos de respeito é a Ele mesmo. Igual eu ouvi uma vez um ditado, eu guardei no meu coração e nunca mais esqueci. Realmente roupa não leva ninguém para o céu, mas quem é do céu sabe como se vestir. Então quando a Bíblia fala, como o Senhor fala através de Paulo a Timóteo, que deve ser exemplo no proceder, ele está dizendo, olha, toda a tua maneira de ser, seja no falar, seja no tratar com teus irmãos, seja no tratar com a tua família, no teu vestir, deve glorificar ao Senhor. E através dessas duas atitudes, você glorificará o nome dele e será exemplo para os demais fiéis. E não somente isso, irmãos, ele fala, olha, seja exemplo no amor. Irmãos, como isso tem nos faltado em nosso meio. A Bíblia fala que nos últimos dias, o mundo seria cometido de uma grande frieza no amor. E eu acredito que não seja somente no amor conjugal, marido e mulher, família, mas inclusive no amor entre os irmãos e dos filhos para com o Pai. Por isso a necessidade, irmãos, de perseverarmos nessa doutrina. Porque uma vez nos alimentando da palavra, a chama não deixará de fumegar sobre o altar. O nosso coração estará em chama, e como o hino que nós louvamos aqui, nós retornaremos ao primeiro amor. Porque é para este lugar que nós somos chamados todos os dias. Então seja exemplo no amor, seja exemplo na forma como você trata os seus irmãos, seja amigável, seja amoroso, que não saia da tua boca nenhuma palavra que desanime, que desestimule ou machuque teu irmão. Até porque, irmãos, Cristo é a própria essência do amor. Ele é justiça, e sim, Cristo é o juízo de Deus, mas também é amor, porque por meio de Cristo fomos salvos. Então, se eu tenho Cristo, deve emanar de Cristo em mim o amor. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, uma pessoa raivosa, que me estressa com qualquer um e com facilidade, está faltando a essência de Cristo em mim. E
como é que eu posso dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Você está faltando logo o amor, irmãos. Então que haja em nós e seja visto, não em nós, porque não existe nada de bom em nós. Tudo que existe de mal sou eu mesmo, mas tudo que existe de bom é o Senhor em mim. Então eu venho ver o Senhor em mim e venho ver o Senhor na igreja. Além do amor, Paulo também exorta ao proceder o amor na fé, como já foi falado, e na pureza. Irmãos, como no congresso de jovens, eu sou jovem também, coisa difícil, irmãos, é nos mantermos puros, porque não precisa necessariamente você tocar ou fazer algo para você se tornar impuro. A Bíblia fala que no tempo da graça, você pensou, pecou. Então é nessas horas que a gente fica, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Mas eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Temos fraquezas, irmãos, todos nós temos. Mas no Senhor nós nos tornamos santos. No Senhor nós nos tornamos puros, limpos, como a igreja dele. Porque ele falou que viria buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. E como igreja que eu sou, que nós somos, nós devemos ter as nossas vestes limpas. E não manchadas com o pecado, com impureza, de imoralidade sexual. Porque a Bíblia fala, olha, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. Então aquilo que eu coloco diante dos meus olhos, aquilo que eu ouço, seja uma música, ou seja o que for, está me fazendo pecar? Então arranca. Arranca, porque nós devemos alimentar aquilo que nos vai fazer crescer espiritualmente. Uma vez eu aprendi isso e nunca mais esqueci, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Às vezes, para o espírito, a gente dá muito mal no almoço. Mas para cá, a gente dá café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Então aquele que for mais alimentado, mais vai ser fortalecido. Então se eu fortaleço mais a minha carne, como o meu espírito vai combater sobre a carne? Até porque, irmão, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Então eu preciso nele me abastecer na pureza, ser de santo porque eu sou santo. Então olhando para ele, eu também consigo viver uma vida de santidade. Amém? Irmãos, mais à frente, no versículo 13, Paulo instrui Timóteo sobre a leitura pública das Escrituras, exortação e ensino. Eu achei isso de algo tão profundo, irmãos, porque ler a Bíblia é comum. No culto a gente tem a palavra inicial, tem a palavra final. Alguns irmãos vêm aqui na frente quando não louvam, trazem uma mensagem. E eu estudando um pouquinho, pesquisando um pouquinho sobre a leitura pública naquela época da igreja primitiva, irmãos, a leitura pública era o momento mais aguardado do culto. Seja qual fosse a leitura, não estou falando só da palavra final, não. E não era qualquer pessoa que fazia. Inclusive, passou a existir o ofício de leitor, porque tinha que existir uma pessoa específica para ler. Então, quando nós entendemos que o Senhor nos deu a palavra dele, e às vezes a gente nem pega nas Escrituras. Irmãos, isso aqui, como nós falamos, não é uma fábula, não é a história da carochinha, é as palavras do próprio Deus ter revelado a nós. Que graça e privilégio nós temos! Porque se nós formos dos países perseguidos, irmãos, eles se encontram neste momento em uma caverna, tentando ler a Bíblia para não ser encontrado. E nós temos ela na palma das nossas mãos, porque até mesmo no celular a gente consegue uma Bíblia. E às vezes a gente não dá atenção à palavra do Senhor. É o único livro, todos nós falamos isso, cujo autor está presente. Irmãos, quantas vezes eu li uma palavra e falei, Senhor, não entendi. Porque tem palavras na Bíblia que são difíceis de compreensão. Eu falei, Senhor, me mostra o que está aqui, revela para mim. E o Senhor me explicou. Porque o Senhor é o professor dos professores. Está com dificuldade de entender? Abra. Toma atitude inicial. Abra. Eu estou sem vontade, é uma batalha espiritual. Por quê, irmãos? A gente vai ler qualquer livro, não vem sono, não vem nada. Quando a gente abre a Bíblia, começa o sono. Mas, Senhor, eu preciso te conhecer. E eu sei que um dos meios é através da tua palavra. Então fala comigo. Me ajuda. Porque com certeza um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Se Ele está vendo em você um desejo genuíno por ser fiel a esta palavra e perseverar, Ele certamente te esclarecerá. Amém? E ali, irmãos, quando Paulo fala isso a Timóteo, vamos dizer, conjecturar, porque a Bíblia
fala sobre isso, que Timóteo era um dos poucos letrados da época. Vamos dizer que Timóteo era um dos poucos alfabetizados. E eu acho interessante porque Paulo instrui a Timóteo, porque se fosse ele um dos poucos alfabetizados, ele poderia ter não somente o compromisso de ler, porque ele era muito alfabetizado. Mas quando Paulo fala, olha, seja um exemplo na palavra, ele está falando, não adianta você ser só alfabetizado. Por exemplo, nossos dias de hoje, não adianta você ser só estudado. Não adianta você ver vários livros, estudar, fazer teologia, se você não carregar dentro de si a palavra. Não adianta nada você ser letrado, mas não viver a palavra. Então Paulo está falando, olha, você pode até ser alfabetizado, ser estudado como poucos da tua época, mas seja fiel e verdadeiro a isto aqui, porque você vai ser exemplo para os fiéis. E já quase encerrando, irmãos, porque as horas já se foram. No versículo 14, Paulo diz o seguinte, olha, não despreze ou não negligencie o dom que há em ti. Irmãos, e por não despreze ou não negligenciar, nós entendemos, pelo menos eu, por não descuide daquilo que te foi confiado. Porque quantas vezes nós pedimos tanto ao Senhor, Senhor, eu quero tanto ser usado, eu quero ser um canal de bênção, eu quero ser um canal de transformação. O Senhor vai lá e derrama a graça dele. Seja cheio. E aí, às vezes, quando a gente recebe, nós não cuidamos daquilo para que cresça e floresça na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. A mesma coisa, irmãos, o Senhor me trouxe essa memória, acredito que é porque seja um exemplo fácil. Meu pai virou um jardineiro. De vez em quando alguém dá uma mudinha de planta para ele, vai lá, planta, cresce. Mas se ele só ganhasse essa muda de planta e não fizesse nada, a planta iria o quê, irmãos? Morrer. Você tem que plantar ela, regá-la, deixar na luz do sol. A mesma coisa nós recebemos uma promessa que seríamos cheios do Espírito Santo. E não somente essa, o Senhor derrama promessas sobre nós e ministérios e dons dia após dia. Mas se nós não cuidarmos, ela não cresce. E ao invés de frutificar, ela morre. Porque o Senhor dá, porque Ele é fiel para fazer. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Assim como uma mulher, quando concebe uma criança em seu ventre, ela precisa tomar cuidado quando aquela criança está no seu ventre. Porque conceber, gerar, não é garantia de que vai nascer. Então o Senhor pode te fazer gerar algo novo. Mas se você não cuidar, pode talvez não nascer. Então nós precisamos cuidar para que não somente se desenvolva, mas nasça e cresça. Então é necessário, irmãos, nós termos por zelo aquilo que o Senhor confiou em nós. Eu entendo, irmãos, conversando hoje com meu amigo Natan pela tarde, é com muito temor e tremor que nós fazemos tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Porque nós realmente nos sentimos pequenos, falhos e somos de fato. Então a gente fala, Senhor, é muito para mim, eu não me acho digno. E realmente existe isso. Mas junto com o ministério, junto com o dom, vem a capacitação, irmãos. Então, se o Senhor te chamou para alguma obra, cuide e zele, porque Ele mesmo fará crescer em você. E não somente abençoará a sua vida, como frutificará sobre a vida de outros. Porque aquilo que Ele desce sobre nós não fica retido em nós. É como um rio que flui. Já viu uma água parada dentro de uma garrafa? A água também estraga, irmãos. Por isso que o Senhor não é comparado a uma água que fica parada, mas como um rio que flui. Porque Ele precisa fluir para que não apodreça dentro de nós. Então, a partir do momento que existe um rio que flui do trono do Senhor e passa por nós, Ele vai também lavando e tocando aquela que esteja do nosso lado. Então, esse rio, irmãos, eu creio e sei, porque eu sinto que está aqui jorrando sobre nós, esse rio que flui do trono do Senhor. Versículo 15, Paulo diz, seja diligente, ou seja, seja cuidadoso nessas coisas, ou seja, em tudo que eu estou te ensinando. Dedique-se inteiramente, ou seja, irmãos, com totalidade, não é pela metade. Dedique-se inteiramente a ela, para que todos vejam o seu progresso. Acho interessante, irmãos, quando Paulo fala para que todos vejam o seu progresso, porque parece que está puxando para si. As pessoas vão ver que Timóteo era um jovem cheio de Deus e as pessoas vão aplaudir Timóteo. Não. Mas Paulo está falando, não, para que todos vejam o teu progresso, está querendo dizer, para que todos vejam quem fez isso através de você. Ele, ela, pregando, louvando, olha onde ele estava, olha o que ele fazia. Realmente não é ele, é o Deus dele. Então, a partir do momento que Paulo fala, olha, cresça no Senhor para que você seja visto,
como se Paulo estivesse falando: cresça no Senhor, para que o Senhor seja visto em você. Porque o Senhor nos chamou para isso. Não é quando o salmista fala: não a nós, Senhor, mas a ti toda a glória. Então a glória nunca é nossa, a glória nunca é do homem, porque temos, porém, esse tesouro aonde? Em vasos de barro. Por que o vaso de barro, irmãos? Porque o vaso de barro ele é maleável e ele só é moldado por um oleiro. Então, se eu sou um vaso de barro na mão do Senhor, ainda que dentro de mim tenha um tesouro, a hora que o Senhor quiser mexer, Ele vai mexer. Então, a glória nunca é nossa, é sempre do Senhor. Sou pequeno, sou miserável, pecador, a minha natureza é adâmica, mas o Senhor torna tudo novo de novo. Ele me regenera, me limpa, direciona, orienta e glorifica o nome dele através de nós. Foi para isso que fomos chamados, somos igrejas do Senhor, e como igreja devemos brilhar até ser dia perfeito. Amém? E por fim, irmãos, versículo 16, último versículo, o tema deste congresso tão maravilhoso, onde Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ou seja, não é direito, é dever, é nossa obrigação. Pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos outros. Irmãos, eu me apeguei muito a este versículo, cujo foi o tema, porque quando Paulo fala: olha, atente bem para a sua própria vida, é como se Paulo quisesse falar: olha, cuide primeiro da sua vida, deixa dos outros que eles cuidem. Cuida da sua vida. Aquela passagem, irmãos, de não querer tirar o cisco que está no olho do irmão, se está com uma trave gigante no seu, é mais ou menos isso. Cuide da sua vida para depois você tentar cuidar da vida do seu irmão. Porque o Senhor olha para cada um individualmente. Eu preciso e posso ajudar o meu irmão, com certeza. Mas se eu falo do meu irmão precisando me consertar, não adianta de nada, irmãos. Então, que não saia da nossa boca nada que não seja da vontade do Senhor. Porque quando o Senhor, Ele fala: tome conta primeiro da sua vida, Ele fala: olha, toma conta da sua vida espiritual primeiro. Jejue você primeiro, se consagre você primeiro, louve primeiro você, adore primeiro você, para depois você querer falar de alguém. Mas se santifique você, porque a partir do momento que nós nos santificamos, como eu falei já aqui, os outros que estão perto de nós também são santificados e abençoados. É como uma fogueira, irmão. Você já percebeu como é que funciona uma fogueira? Quanto mais lenha, quanto mais galho a gente coloca, mais o fogo arde. Então, se eu estou cheia do Senhor, estou me santificando e perseverando nessa doutrina, possivelmente eu vou fazer com que o fogo que há em mim se espalhe e todos estarão com o seu coração cheio do Espírito Santo. Algo pode começar em mim. Algo pode começar na família do Christian através dele. O Senhor conta conosco. É só de um que o Senhor precisa. Os grandes avivamentos na história começaram com uma pessoa, irmãos. E o que é avivamento? Avivamento não é pular, avivamento não é rodar. Nós sabemos disso. Avivamento é ter vida novamente. Estava morto, a partir do que o Senhor fez, teve vida novamente. E os maiores avivamentos que aconteceram no país de Gales, na rua Azusa, todos eles foram precedidos de jovens que decidiram orar. Dos jovens começaram a orar nas suas casas. Daqui a pouco aquela oração era ouvida nas ruas, as pessoas se sentiam atraídas pela presença do Senhor. E quando se viam, toda uma cidade, todo um país estava sendo inundada pela presença do Senhor. Irmãos, no país de Gales, Ivan Robert, se eu não me engano, tinha 13 anos. Irmãos, o que é 13 anos? Eu tenho 25. Ele estava muito atrás de mim. Começou orando com a sua irmã. Daqui a pouco, toda a cidade foi incendiada pelo fogo do Senhor. Os bares foram fechados e começaram a se transformar em igrejas. Pessoas bêbadas voltavam à consciência na rua e se ajoelhavam diante do Senhor, porque reconheciam que existia uma atmosfera de glória naquele lugar. Na rua Azusa, irmãos, em Los Angeles, foi alugado um estabelecimento caindo aos pedaços. Mas o William Seymour, um jovem também, começou a orar naquele lugar. E as pessoas chamavam os bombeiros porque viam aquele lugar sendo
incendiado, pegavam fogo. E quando o bombeiro chegava lá, não tinha fogo nenhum. Era o fogo do Espírito que deixava permitido aqueles vizinhos dele. E é isso que o Senhor quer fazer no Parque Novo Rio. É isso que o Senhor quer fazer no Parque Emalândia, na igreja brasileira, irmãos. O Senhor conta conosco. E só vai acontecer se nós perseverarmos nessa palavra, nessa doutrina. Jejue e ore e leia a palavra, porque certamente você será